Nesse gravando. Bom dia a todos, boa noite àqueles que nos acompanham do Japão. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo evento do ciclo sobre a política externa brasileira, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e da Fundação Alexandre de Gusmão. Nós já estamos hoje no 32º, acho que é a 32ª edição desse longo ciclo, que iniciado ainda no ano passado, e hoje nós temos a grande honra e o prazer de receber o embaixador Eduardo Saboia, que é o nosso embaixador extraordinário e plenipotenciário no Japão, que vai nos falar sobre as relações do Brasil com esse importante parceiro asiático do nosso país. E como sempre eu queria fazer a recomendação para aqueles que ainda não puderam assistir. Nós já tivemos excelentes conferências também sobre países específicos, grandes países, a primeira sobre os Estados Unidos, depois sobre a China, depois tivemos também uma apresentação sobre a Índia, sobre a Argentina, na semana passada sobre a África do Sul. Então todos esses vídeos estão disponíveis no canal da FUNAG e no YouTube. Eu convido a todos que ainda não assistiram a fazê-lo. Eu cumprimento, como sempre, o nosso companheiro já de sempre, Dr. Fabiano Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIENG, que nos acompanha desde a primeira conferência, também a doutora Marta Lassans, que é a chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIENG, nossa parceira com a qual nós coordenamos todos os eventos. É muito bom vê-la novamente na sede da FIENG, em Belo Horizonte. O doutor Alexandre Brito, consultor internacional da FIENG, e toda a equipe, muito obrigado pelo apoio aí na FIENG. Eu gostaria, inclusive, já de passar a palavra para o doutor Fabiano, para as suas saudações, considerações iniciais. Então, talvez para a doutora Marta também, os senhores decidirão. Doutor Fabiano, por favor, a palavra é sua. Bom dia, muito obrigado. Cumprimento a todos os presentes aqui do Brasil com um bom dia, em especial ao embaixador Eduardo Saboia, boa noite. O nosso representante diplomático em Tóquio. Eu cumprimento também o presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, o ministro Roberto Guidaniti, que tem nos acompanhado desde o primeiro evento desse ciclo de palestras, a assessora da presidência da FIENG, a senhora Marta Lassans, o consultor de negócios internacionais do Centro Internacional de Negócios da FIENG, o senhor Alexandre Brito, que também nos acompanha. Agradecemos também a participação virtual de embaixadores e cônsules, autoridades federais, estaduais e municipais, dirigentes e representantes de entidades de classe, institutos e fundações, diretoria, presidentes e representantes de câmaras e conselhos e presidentes de sindicatos patronais, filiados à FIENG, empresários e demais convidados que hoje nos prestigiam. O embaixador irá realizar uma palestra sobre as relações Brasil-Japão no contexto da política externa brasileira. O Brasil tem laços culturais, econômicos, históricos com o Japão. A imigração japonesa no século passado forjou amizade e cooperação entre brasileiros e japoneses. Somos o país com o maior número de descendentes de origem japonesa no mundo. Em Minas Gerais, teve a honra de receber o primeiro grande investimento externo do Japão no pós-guerra, investimento este representado pela Usiminas, que até hoje brilha no estado de Minas Gerais. Posteriormente, entre os anos de 70 e 80, novas invenções japonesas foram realizadas em outros setores da indústria e também na agricultura, com grande importância. O Japão é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A nossa corrente de comércio supera 8,3 bilhões de dólares. É pouco. Exportamos matérias-primas industriais e produtos agrícolas para o Japão. E importamos produtos industrializados. Eu falei pouco porque eu acho que a importância do Japão
e do Brasil no contexto mundial. Isso pode crescer muito. De minha parte, gostaria de agradecer a cooperação da FUNAC e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil na viabilização dessa parceria profícua com a FIENC. Agradeço em nome de todos e retorno a palavra ao ministro Roberto Goitanich. Muitíssimo obrigado, doutor Fabiano. Eu consulto se a doutora Marta gostaria de fazer alguma colocação aqui inicial. Eu gostaria, sim, eu gostaria de dar bem-vindo, embaixador Saboia. Eu gostaria de fazer o registro até de natureza pessoal. Eu sou egressa de Alziminas de mais de 30 anos e tive a oportunidade de conviver e conhecer um pouco mais da cultura japonesa. O doutor Fabiano registrou aqui um ícone que foi este investimento do Japão na Usiminas, que foi o primeiro investimento pós-guerra, que é um símbolo da afirmação japonesa perante o mundo. No centenário da imigração, o senhor está convidado a vir conhecer o museu que faz essa ligação entre os dois lados do mundo, né, feito em aço, pelas empresas que aqui estão, com muito carinho. E dizer da nossa grande alegria de ter o senhor aqui e lembrar que se está programado para o próximo encontro Kendarém CNI ser realizado em Belo Horizonte. Então, nós estávamos com a ideia de ir ao Japão esse ano, mas como ficou para ser online, mas de qualquer forma, nós teremos imenso prazer e alegria de receber essa comitiva em Minas Gerais, do Kendarém e da CNI, e esperamos poder ter oportunidade de fazer outras alianças, né? E a gente sabe também que a parte tecnológica é uma das grandes alternativas e oportunidades que nós temos de estreitar esses laços com o Japão. Então, acho que durante a palestra a gente vai ter essa oportunidade. Muito obrigada, embaixador Saboia, muito obrigada, ministro Roberto Goitanich, até pela oportunidade de algumas palavras. Nós que agradecemos, muito obrigado, Marta, obrigado, doutor Fabiano. É uma honra, então, apresentar, para aqueles que ainda talvez não o conheçam, o embaixador Eduardo Saboia, um grande colega, eu ouso dizer, pelo menos da minha parte, um grande amigo, que eu admiro há muitos anos. Ele é nascido no Rio em 67, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, ingressou no Instituto Rio Branco em 89, foi o primeiro colocado no concurso de ingresso dele, naquela época. Ele serviu no Brasil em vários locais, na divisão econômica da América Latina, na divisão do Mercado Comum do Sul, ele chegou a ser subchefe dessa divisão, depois na Direção-Geral de Integração Latino-Americana, no Gabinete do Ministro de Estado, no Departamento de Assuntos Financeiros e de Serviços, também foi assessor diplomático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, e também aqui no Brasil, né, e assessor parlamentar sênior do Gabinete da Liderança do Governo do Senado Federal, e como último cargo no Brasil, ele foi chefe de gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores. No exterior, ele serviu na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York, na Delegação Permanente do Brasil junto à ALAD em Montevidéu, serviu também no Banco Mundial, em Washington, como assessor sênior do diretor executivo do Brasil. Inclusive, com base nessa experiência no Banco Mundial, ele realizou a sua tese do curso de altos estudos sobre o Banco Mundial e o meio ambiente, desafios globais e interesses brasileiros. Serviu na Embaixada do Brasil em Washington como conselheiro e ministro-conselheiro, e também no Fundo Monetário Internacional, no FMI, ele foi assessor do diretor executivo do Brasil. Também serviu como ministro-conselheiro vários anos na Embaixada em La Paz, e desde 2018, dezembro de 2018, ele é embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil no Japão. Eu não vou ler aqui as várias condecorações, porque ele me pediu para que eu fosse breve no seu currículo, mas eu queria enfatizar que ele realmente é uma das pessoas mais íntegras e corajosas que eu conheço, pelo menos na carreira diplomática. Ele se destaca muito por essa integridade e por sua coragem. E não vou
tecer mais elogios, porque ele também é muito discreto e não gosta desse tipo de elogios. Mas eu agradeço de coração ao embaixador Eduardo Saboia por ter aceitado esse convite e passo então a palavra para ele para a sua conferência. Por favor, Eduardo, a palavra é sua. Muito obrigado. Está me ouvindo direito agora? Perfeitamente. Então tá. Então, presidente Fabiano Nogueira, doutora Marta Lassans, demais membros da Federação de Indústria de Minas Gerais, bom dia. Muito obrigado pelas suas palavras. Ministro Roberto Guidanich, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, meu amigo, bom dia. Eu queria cumprimentar os colegas embaixadores que me antecederam nesta série de palestras. Eu assisti a todas e aprendi muito, e eu vejo na atuação dos colegas de outros postos contribuições muito positivas que também enriquecem meu trabalho aqui no Japão. Eu acho que na boa política, e os mineiros entendem disso, é muito importante procurar somar, e na diplomacia é parecido. O Brasil tem relações com vários países e buscamos com todos eles elevar o comércio, atrair investimentos, cuidar dos brasileiros que vivem no exterior. E aqui no Japão nós fazemos um trabalho coletivo, que, parafraseando o nosso ministro Carlos França, não começou nem se encerrará comigo. E não se esgota na figura do embaixador. Eu tenho a sorte de contar com uma ótima equipe de jovens extremamente talentosos, muitos deles proficientes em japonês, e eu conto também com as orientações e apoio de colegas em Brasília, duas grandes embaixadoras, que eu destaco, Márcia Dona e Cecília Stani. E também aqui no Japão, com a ajuda inestimável de 3 cônsules gerais, cônsul geral em Tóquio, o embaixador João de Mendonça Lima Neto, em Nagoya, Ney Bittencourt, e em Hamamatsu, o embaixador Aldemo Garcia, que prestam serviços inestimáveis à numerosa comunidade brasileira espalhada por todo o Japão. Eu quero cumprimentar também os nossos ótimos parceiros japoneses, e o faço na pessoa do embaixador do Japão em Brasília, Akira Yamada, e digo, olha, dá gosto ser embaixador num país em que nossas contrapartes atuam com grande competência e profissionalismo. E quem trabalhou com japoneses sabe disso. É um lugar comum dizermos que o Japão é o parceiro mais tradicional do Brasil na Ásia. Essa afirmação ela corresponde à realidade. Temos, como mencionado pelo presidente Fabiano Nogueira, vínculos históricos nas mais diversas áreas, a identidade de nossos povos, na força das trocas econômicas, na riqueza do nosso intercâmbio cultural, na tradição da cooperação em ciência e tecnologia e também na convergência de visões de mundo. Mas essa visão não pode nos deixar presos a um passado glorioso. Devemos levar em conta o enorme potencial e as oportunidades existentes hoje em nossas relações com o Japão. Após um longo e próspero relacionamento em mais de um século, os laços entre Brasil e Japão devem adequar-se às profundas transformações que ocorreram nas últimas décadas nos dois países e no mundo. O exame das nossas relações bilaterais requer que, ao invés de um olhar voltado exclusivamente ao passado, olhar no retrovisor, tratemos de aspectos fundamentais do nosso relacionamento presente. Então, eu vou mencionar, estruturar em 3 partes. Primeiro, o que é o Japão hoje? Como entender a complexidade da terceira maior economia mundial, cujo êxito em termos de desenvolvimento econômico e humano tem servido de modelo para países em todo o globo e de novas potências emergentes na Ásia, como China e Coreia do Sul. Segundo, eu quero tratar de como é que o Japão é importante para o Brasil. Por que ele é importante para o Brasil e por que o Brasil é importante para o Japão. E verificaremos que há uma enorme complementariedade entre os dois países, fornece bases seguras para o fortalecimento das nossas relações. E, finalmente, nós precisamos definir quais são as prioridades estratégicas nesse relacionamento hoje. Porque, para aprofundar esse relacionamento com um parceiro tradicional, nós precisamos ter consciência, do nosso lado, sobre onde devemos concentrar nossos esforços e atenções mais imediatas. Então, eu passo ao exame de cada um desses tópicos. Primeiro, o que é o Japão? No campo político,
o Japão é a principal e mais tradicional democracia na Ásia do Leste no pós-Segunda Guerra Mundial. É um país cujo território tem um tamanho aproximado da Alemanha, uma população de 127 milhões de habitantes, a 10ª maior do planeta. Com o Japão, como mencionei, compartilhamos valores que definem nossas realidades domésticas e identidades internacionais, como o compromisso com o Estado democrático do direito, multilateralismo e a solução pacífica das controvérsias. Mas é, sobretudo, a dimensão econômica que tem caracterizado o Japão nas últimas décadas. Segundo a FMI, o Japão segue como a 3ª maior economia mundial em 2021, com um PIB de 5,4 trilhões de dólares. É um dos maiores investidores internacionais, com estoque de capitais no exterior estimado em 2 trilhões de dólares. Em 2020, o Japão foi novamente uma das principais fontes de investimento externo direto no mundo. E o volume de investimentos japoneses ultrapassou a marca de 170 bilhões de dólares. E isso tem especial importância para o enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid sobre a economia mundial. Em termos de investimentos, o Japão continua sendo um dos principais investidores estrangeiros diretos no Brasil, ocupando 7ª posição em estoque de capitais, aproximadamente 22 bilhões de dólares, de investimentos externos diretos em nosso país. E na área comercial, o Japão foi responsável, geral, por uma corrente de comércio exterior de 1,4 trilhão de dólares em 2019, que é mais ou menos o PIB brasileiro, e que corresponde a 7,5% total do fluxo do comércio mundial. Portanto, um ator importante no comércio. Por outro lado, o Japão está entre as primeiras economias desenvolvidas que mais cedo ingressaram no ciclo de envelhecimento populacional. A população japonesa atualmente, de 127 milhões, deve sofrer encolhimento de quase 1/4 até 2040. Em um país de elevados níveis de renda e poupança, essa dinâmica leva à saída de investimentos ao exterior, inclusive para o Brasil, que precisam encontrar mais rentabilidade. Aqui os juros são negativos. Então, lá fora, eles precisam dessa rentabilidade. Para enfrentar esse desafio de envelhecimento populacional, o governo japonês tem defendido o que chama de Sociedade 5.0, que é um amplo programa de investimentos voltados para inovação tecnológica, adaptação dos serviços públicos. E é assim que o Japão procura se adaptar às novas realidades doméstica e internacional. Bom, por que o Japão é importante para o Brasil? E por que o Brasil é importante para o Japão? Acho que um elemento central mencionado aqui são os laços humanos. A maior diáspora japonesa está no Brasil, 2 milhões de nipodescendentes. E o Japão conta com a 3ª maior comunidade brasileira no exterior, depois dos Estados Unidos, Paraguai, 3ª é o Japão. 211 mil nacionais vivendo no país asiático. E nós celebramos 30 anos dessa comunidade aqui no Japão, que é composta, em sua grande maioria, por nipodescendentes. Eu poderia dedicar uma palestra inteira para tratar de todas as iniciativas levadas a cabo pelos consulados e pelos conselhos de cidadãos aqui no Japão. Aproveito, inclusive, para sugerir a você, Roberto, que examine a possibilidade de fazer um ciclo de conferências com nossos cônsules no exterior. Nós temos iniciativas que podem até interessar o setor privado, como, por exemplo, fomento ao empreendedorismo da comunidade brasileira que vive no exterior, como o caso que o Hamamatsu está fazendo. Enfim, é apenas uma sugestão. Bom, além da questão do relacionamento humano, nós temos um ótimo nível de relacionamento político. Temos uma parceria estratégica concluída em 2014, e eu cheguei em final de 2018, e em 2019 eu recebi o presidente Jair Bolsonaro 2 vezes aqui. E ele já tinha se encontrado em Davos em janeiro com o ex-primeiro-ministro, o então primeiro-ministro Shinzo Abe. Então, há um constante diálogo de alto nível. O ministro Motegi esteve em Brasília, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão esteve em Brasília em janeiro. Foi a primeiro-ministro a visitar o Brasília,
depois do Covid. Então, isso tem um grande significado. Agora, é no plano econômico que está a força e o potencial do nosso relacionamento. Nós temos a importância recíproca das relações econômicas entre Brasil e Japão, obedece a uma lógica mutuamente benéfica, dadas as características geográficas, econômicas e populacionais de cada parte. Para o Japão, o Brasil é fonte primordial de suprimentos para toda a cadeia produtiva japonesa, em especial para a segurança alimentar e para o fornecimento de commodities para o setor industrial. Mencionamos o caso do minério. E o Brasil também é destino histórico do investimento externo japonês e da internacionalização das empresas nipônicas. Falou-se aqui de Usiminas, mas a primeira fábrica da Toyota no exterior foi no Brasil. Então, da perspectiva brasileira, o Japão é um importante mercado para nossas exportações, fonte histórica de investimentos, que são importantes não só pelo volume, mas também porque têm natureza estruturante. O Japão foi o 5º maior investidor estrangeiro no Brasil em 2020, com investimentos de 2 bilhões de dólares. E uma coisa importante, mesmo durante a pandemia, as empresas japonesas aumentaram o investimento estrangeiro no Brasil em 2020. Então, temos muitos casos de sucesso na parceria econômica Brasil-Japão. Temos, como mencionado, a parceria com a Companhia Vale do Rio Doce e o conglomerado japonês Mitsui. O minério de ferro é, historicamente, o principal produto da pauta de exportações brasileiras ao Japão. E o nosso maior exportador de minério são Minas Gerais, estado que responde por metade do volume vendido ao Japão. Em 2017, o Japão foi responsável pela 3ª maior receita operacional líquida da Vale no mundo, 2,5 bilhões de dólares, quer dizer, 7% da receita operacional da empresa, ficando apenas atrás da China e do próprio Brasil. Então, além da participação acionária da Mitsui, Vale são parceiros em projetos de mineração e logística no Brasil e no mundo. Ainda na área comercial, o Japão é hoje o 6º maior parceiro do Brasil em corrente de comércio. Esse dado é positivo. Só que para o Japão, nós somos apenas o 25º parceiro comercial. Isso é algo difícil de aceitar. Então eu vejo aí uma distorção e nós temos que trabalhar para corrigir essa distorção, para aumentar a nossa presença relativa e a presença dos nossos produtos brasileiros no mercado japonês. No ano passado, a corrente de comércio entre Brasil e Japão ficou próxima de 8 bilhões. Foram 4 bilhões de exportações brasileiras, 4 bilhões de importação de produtos japoneses. Então, houve uma queda em relação ao ano anterior, em função da pandemia. Houve um pequeno déficit de 60 milhões de dólares para o Brasil. Agora, nós esperamos uma retomada dos fluxos anteriores. Aliás, Minas continua sendo o estado que mais exporta para o Japão. 20% de nossas vendas são de Minas Gerais, mas é muito pouco, mesmo para Minas. E eu estou certo que o empresariado mineiro pode muito mais, sobretudo no setor da indústria alimentícia. Há uma concentração da pauta de exportações brasileiras ao Japão, com forte presença de primários, como minério de ferro, milho, café, alumínio e aço. E dado o desafio da diversificação de nossa pauta exportadora, algo comum não só na relação nossa pauta com o Japão, eu assisti às outras palestras, eu gostaria de chamar a atenção para 3 produtos que têm posição relevante em nossas trocas com o Japão: frango congelado, cafés especiais e aeronaves da Embraer. O frango é um caso concreto de sucesso brasileiro no mercado japonês. O Brasil responde atualmente por quase 70% das importações japonesas de frango in natura, e essa tendência tem se mantido inalterada nos últimos anos. Só em 2020, o mercado japonês representou um valor de 750 milhões de dólares para os exportadores brasileiros. E o setor de promoção comercial da Embaixada mantém contato permanente com as empresas exportadoras brasileiras para apoiá-las na inserção do produto brasileiro. Além do apoio na negociação de certificados sanitários, na interlocução com autoridades locais, a Embaixada tem promovido a participação dessas empresas em importantes feiras de alimentos e bebidas, como a Foodex Japão.
Vou mencionar aqui, fazer uma publicidade aqui, o nosso adido, tanto o nosso adido agrícola, aqui na embaixada, como o nosso responsável pelo setor comercial, são fluentes em japonês. Isso ajuda muito, faz toda a diferença. Outro caso de sucesso são os cafés especiais, a área em que Minas tem um enorme potencial. O Brasil exporta sempre, historicamente, café em grãos. E a participação brasileira se mantém ao redor de 30% e na liderança no mercado japonês. Mas o Japão tem se mostrado um mercado diferenciado com alto potencial de absorção para cafés especiais. E só de falar eu já estou com vontade de tomar um café, mas enfim. Nas cafeterias japonesas especializadas é comum encontrar o produto brasileiro, indicando que estamos com boa presença também neste mercado. E a Embaixada do Brasil tem se esforçado em divulgar o produto nacional com foco na qualidade e não somente na quantidade. Profissionais japoneses do setor afirmam que a proporção de cafés especiais no total do consumo já estaria em torno de 10%, com um crescimento contínuo. Não posso deixar de mencionar a Embraer, referência de alta tecnologia na nossa pauta exportadora. Duas empresas japonesas contam com frotas de aviões exclusivamente da Embraer. A Fuji Dream Airlines, com sede em Shizuoka, né, que tem uma alta concentração de brasileiros, tem 16 aeronaves, e a J-Air, subsidiária regional da Japan Airlines, tem 32 aeronaves da Embraer. Aliás, até recentemente nós tínhamos engenheiros brasileiros trabalhando numa empresa japonesa da Mitsubishi, desenvolvendo uma aeronave japonesa. Bom, outra área de importância para o Brasil é a cooperação em ciência e tecnologia. Há 60 anos, a cooperação técnica é referência no nosso processo de desenvolvimento nacional. São emblemáticos as experiências com o Japão. É o Programa de Cooperação, o PRODECER, que promoveu o desenvolvimento da agricultura tropical no Cerrado, em particular da soja, a partir da década de 70. Eu sempre brinco com os japoneses que vocês ajudaram a gente a desenvolver a produção de soja que hoje a gente exporta para a China. O sistema Nipo brasileiro de TV digital, em 2006, aliás, foi o atual primeiro-ministro, que era ministro das Comunicações em 2006, e foi ele que negociou essa parceria de TV digital. Agora, nós temos que olhar para frente. E quais são as nossas prioridades estratégicas no relacionamento com o Japão atualmente? Nós queremos, objetivo principal, incrementar e diversificar nossas trocas comerciais com o Japão. Há essa complementaridade, nós precisamos aproveitar melhor essa complementariedade entre nossas economias. O encarecimento da mão de obra cria oportunidades para exportadores brasileiros em setores particularmente afetados pela escassez de trabalhadores, que acontece aqui, como o agropecuário. A autossuficiência japonesa em alimentos, que já foi de 70% em 1965, caiu para 40%. Hoje o Japão importa mais de 60% dos alimentos que consome. Dou exemplos. O Japão importa 75% da ração consumida por sua pecuária. Em 2019 foi o principal importador mundial de milho e o segundo maior importador de carne de porco e de carne bovina fresca e refrigerada. E o quinto maior importador de carne bovina congelada e o sétimo maior importador de grãos crus de café. Então, a segurança alimentar e a viabilidade do agronegócio japonês, quer dizer, tem dessa maneira uma dependência estrutural do setor externo. A dependência japonesa de alimentos provenientes do exterior torna o Japão particularmente vulnerável a oscilações da balança comercial de alimentos. De 2010 a 2050, estima-se que haverá um incremento de quase 70% da necessidade mundial de alimentos, isso no mundo, em particular de proteína animal e de cereais. Sabemos que essa tendência terá impacto sobre a oferta e os preços dos alimentos no mercado internacional e também no mercado japonês. O Brasil é um dos poucos países com capacidade de atender a demanda global. Então, somos um parceiro incontornável na busca da segurança alimentar japonesa e de outros países. Então, em 2020, o Brasil foi origem de 35% das importações de milho e 12% das importações de soja do Japão, que são indispensáveis
para a pecuária local. Portanto, há digamos, não há um jogo de soma zero entre a agricultura brasileira e a agricultura agropecuária japonesa. Então, o Brasil é a principal origem das importações japonesas de carne de frango in natura, de grãos de cruz de café e de suco de laranja. Agora, eu quero insistir muito. Quer dizer, o mercado japonês é de altíssimo padrão. O consumidor japonês está disposto a pagar preços elevados, mas ele quer qualidade e sanidade. São características que os produtos brasileiros têm de sobra. Destaco novamente o caso da carne de frango. A qualidade sanitária e os preços competitivos do nosso frango permitiram ao Brasil consolidar sua participação no mercado e ganhar confiança dos consumidores japoneses, enquanto outros competidores, Tailândia, tiveram sua produção afetada por focos de doença animal. Numa perspectiva mais ampla, estamos convencidos de que as trocas comerciais entre Brasil e Japão poderiam ser ainda mais intensas não fossem duas questões prioritárias a serem equacionadas em curto e médio prazo. Primeiro, uma medida fundamental para retomar o ímpeto do comércio bilateral é a negociação de um acordo de parceria econômica entre Mercosul e Japão. Aqui, a doutora Marta Lassans mencionou a reunião Keidaren-Seni. Essa reunião tem pressionado, tem advogado, defendido a tese que precisamos ter uma negociação entre o Mercosul e o Japão. Nós queremos reduzir as tarifas, retirar barreiras para os produtos brasileiros, ampliando o comércio bilateral, e inaugurar uma nova onda de investimentos japoneses no Brasil, aprofundar a integração das nossas cadeias produtivas, estimular a competitividade de nossas economias. Então, há um amplo apoio do setor privado dos dois países à negociação de um acordo de parceria econômica. Do lado brasileiro, a Vale do Rio Doce tem também apoiado essa agenda. Agora, existe uma certa resistência no lobby ligado ao setor agrícola japonês, que, como em qualquer negociação comercial com o Mercosul, mostra-se cauteloso em relação à vantagem comparativa do bloco nessa área. E a gente tem procurado desmistificar a impressão equivocada, mostrar que há uma complementariedade entre as duas economias e que o Brasil pode contribuir à segurança alimentar japonesa sem prejudicar a economia japonesa e vice-versa. O Brasil é hoje o elo faltante na rede de acordos comerciais do Japão. Depois, mais adiante, eu quero mostrar um gráfico. Quer dizer, o Japão assinou 20 acordos comerciais com a ASEAN, com a União Europeia, parceria Transpacífico, parceria regional econômica abrangente, da qual também são partes China e Coreia do Sul, não assinou com o Brasil. Então, esses acordos concedem tarifas mais favoráveis aos nossos competidores e têm contribuído para a erosão das margens das exportações brasileiras em alguns produtos específicos, como carne de frango e suco de laranja. Então, isso é muito importante. No caso da carne bovina, o produto brasileiro ainda não tem acesso ao mercado japonês, mas isso vai mudar. Mas, ainda que tivesse, pagaria a tarifa geral da OMC de 38,5% ad valorem. Em contraste, os produtos australianos e americanos são taxados em 25%, com redução gradual até o piso de 9% em 2033. Então, nós temos que convencer, o trabalho que eu tenho feito é de convencimento das lideranças políticas japonesas quanto à urgência de um acordo comercial com o Mercosul. Porque o Japão vai perder também espaço no mercado brasileiro. Espaço em investimentos e espaço também nas cadeias. Então, é um tema prioritário e é fundamental que o setor privado seja vocal, como é, em favor do acordo. Temos também, e isso é outro ponto, que superar barreiras sanitárias impostas pelo governo japonês aos produtos nacionais. Em estreita coordenação com o Ministério da Agricultura, temos participado de negociações sanitárias imprescindíveis para o acesso dos nossos produtos ao mercado japonês, em especial relativas à carne bovina e suína. O mercado japonês aplica padrões e regulamentos sanitários muitas vezes mais exigentes do que os parâmetros internacionais. No caso da carne bovina e suína, um ponto de particular dificuldade diz respeito às restrições contra a febre aftosa. As autoridades japonesas elas condicionam o acesso ao mercado local à proveniência de zonas livres de febre aftosa sem vacinação.
No Brasil, até 2020, apenas o estado de Santa Catarina contava com esse reconhecimento por parte do Japão. No mês passado, entretanto, o Brasil obteve reconhecimento adicional pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, de parte importante de seu território como zona de livre de febre aftosa, sem vacinação. São os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Acre, e parte do Amazonas e do Mato Grosso. Então, nós estamos em contato com as autoridades do Ministério da Agricultura japonês para garantir que a decisão da OIE acelere as negociações sanitárias de acesso ao mercado local para a nossa carne bovina e suína, que o Japão já importa da Austrália. Aliás, importa da Austrália, e quem exporta para o Japão, da Austrália, são empresas frigoríficos multinacionais brasileiros. Em 2020, o Japão importou mais de 4 bilhões em carne suína e mais de 3 bilhões em carne bovina, 3 bilhões de dólares. E o Brasil tem condições de ocupar uma participação mais importante nesse mercado. Agora, não basta só obter a habilitação de nossas exportações, é preciso dar condições efetivas de competitividade ao produto nacional, inclusive do ponto de vista tarifário. Por isso, tem que ter barreira sanitária e acordo comercial. E a conclusão de um acordo de parceria econômica com o Japão, que é o meu leitmotiv aqui, tem efeitos que ultrapassam a seara comercial e incidem sobre a atração de investimentos, atração de bens de capital, peças fundamentais para a modernização do parque produtivo brasileiro, em particular as filiais japonesas instaladas no Brasil. Então, nós temos outro aspecto que eu vou mencionar. O Japão, segundo dados do Banco do Japão, o total de ativos financeiros em posse das famílias japonesas é da ordem de 18 trilhões de dólares, ou seja, uma parcela crescente desses ativos se refere-se a investimentos no exterior, já que os juros aqui são muito baixos, até negativos. Vou citar um caso concreto que ilustra como acontece isso na prática. Então, isso é uma oportunidade para o Brasil. O maior fundo de pensão do Japão, o GPIF, que administra 1,7 trilhão de dólares, investia cerca de 25% do seu total de ativos no exterior em 2013. Em 2020, o percentual dos investimentos desse fundo no exterior aumentou para 50%. Essa tendência vai se acentuar. Isso é uma oportunidade para empresas brasileiras que queiram atrair investimentos japoneses. Os investimentos em infraestrutura que o Brasil tanto precisa parecem particularmente promissores, porque eles oferecem retornos por 20, 30 anos, o que é ideal para empresas japonesas que precisam garantir retornos de longo prazo para pensões e aposentadorias. Então, e o investidor japonês já tem presença no Brasil. Nós já tem 700 empresas japonesas operando no país. As tradings estão presentes no país, abertas a discutir oportunidades de investimento, conhecem. Tem gerações de japoneses, que eu conheço aqui vários, que trabalharam em empresas japonesas e que falam português. Enfim, já é uma tradição. Mas nós temos que aproveitar. Então, agora, o investimento japonês, às vezes, tem como objetivo exportar do Brasil para o Japão e para terceiros países. E isso pode ser importante também. Hoje, nós temos a produção pela Toyota dos Corolla Cross híbrido, etanol elétrico, que a empresa poderia planeja exportar para 22 países a partir do Brasil, em função dos nossos acordos comerciais. Essa lógica de investimentos que viram exportação no setor industrial pode nos levar a um salto de qualidade da nossa pauta de exportações. Então, essa é a visão panorâmica sobre a situação do relacionamento bilateral. Agora, eu quero dizer algumas coisas sobre as perspectivas futuras. Nós tivemos aqui um impacto dessa pandemia na economia brasileira, japonesa, e uma mudança na dinâmica dos fluxos de comércio e capital ao redor do mundo. Mas nós vimos que Brasil e Japão conseguiram evitar que as consequências da pandemia afetassem demasiadamente o crescimento econômico. O comércio internacional vai voltar a se recuperar no segundo semestre, com retomada do crescimento econômico na China, nos Estados Unidos. E essa dinâmica vai impactar as relações entre Brasil e Japão, sobretudo em razão à tendência
de aumento nos preços das commodities e de retorno no potencial atrativo do Brasil a investimentos estrangeiros. Então, isso significa que o lançamento de negociações e a conclusão de um acordo comercial com o Japão tende a tornar-se ainda mais urgente em nossa pauta bilateral. Mas tem outra prioridade, mencionada pelo nosso ministro, que é a questão da mudança do clima. E aí também nós temos algo muito promissor com o Japão. O Japão, além de importar grande quantidade de alimentos, importa entre 80% e 90% de toda a energia primária utilizada no país. É um dos maiores importadores de energia do mundo, em especial petróleo, carvão e gás natural. Então, diante dessa dupla dependência de fontes fósseis e de importações, a transição energética representa um desafio particularmente difícil para o Japão. Então, o primeiro-ministro do Japão anunciou recentemente a meta de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 46% até 2030, ou seja, daqui a 9 anos, e de alcançar neutralidade de emissões em 2050. Mas como é que o Japão vai fazer essa transição? Não há resposta simples. Mas o governo japonês espera aumentar a participação da energia nuclear e de renováveis em sua matriz energética. São muitas as oportunidades para o Brasil. No curto prazo, nós temos uma solução imediata para o setor de automóveis, que é responsável por 16% das emissões no Japão. Essa solução é o etanol. Hoje, a gasolina no Japão tem um percentual de etanol, por meio da mistura de ETBE na gasolina, de 3%. Hoje, nos países do G7, essa mistura é de em torno de 10%, outros países do G7. Então, o Japão pode aumentar esse percentual, essa mistura, sem precisar modificar os motores. Então, é uma solução simples que já ajuda digamos, a avançar na direção da descarbonização. E as empresas japonesas como Toyota e Honda têm tecnologias avançadas de motores que utilizam etanol como base, elas conhecem isso. Então, isso, talvez com um período de maturação um pouco maior, também há oportunidades no setor de aviação, o tal do SAF, Sustainable Aviation Fuel. O governo japonês está apostando no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis para a aviação e nós temos alguns sinais de que a principal aposta poderá ser um combustível desenvolvido a partir do etanol. E outro setor promissor é o da biomassa. Algumas empresas no Japão estão interessadas em expandir a geração elétrica a partir de pellets de biomassa, mas há limitações na oferta desse produto no mercado internacional. E o Brasil é um dos poucos países capazes de fornecer biomassa em grande escala. Bom, e a transformação energética requer também transformação tecnológica. E o Brasil pode ser parceiro do Japão no desenvolvimento de algumas tecnologias, como aquelas nos campos do hidrogênio, que o Japão está apostando muito, eletrificação, inclusive por meio do maior uso do nióbio e do grafeno, materiais que Minas Gerais tem em grande produção. É importante lembrar que o Brasil tem uma das grandes matrizes energéticas, uma das mais limpas matrizes energéticas do mundo. Os renováveis, as energias renováveis representam 80% da nossa matriz elétrica e mais de 40% da matriz energética primária. Isso é 3 vezes mais do que a média mundial. Então, a energia de baixo carbono já chegou no Brasil, né? Aquilo que os países desenvolvidos querem alcançar, futuramente, nós já alcançamos. Nós estamos uma década na frente e nós temos que aproveitar essa vantagem de forma inteligente. Então, há uma complementariedade, nós temos que... tem que haver uma decisão política de avançar, de tirar proveito dessas oportunidades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o histórico de sucesso aqui mencionado, que caracteriza nossas relações com o Japão, não deve ser jamais visto como um teto das nossas ambições, nem como uma história cuja escrita já se esgotou. Nós não podemos ficar apenas folheando um álbum de boas recordações. Temos boas recordações, mas nós temos que inaugurar um novo capítulo de prosperidade e benefícios mútuos em nossa história comum. Agora, isso precisa ser feito em parceria e diálogo fluido entre setor privado nacional, governo brasileiro. Por isso que eu gostaria de reiterar a plena disposição da Embaixada em Tóquio para trabalharmos juntos com vocês que estão aí ouvindo, vocês da Federação de Indústrias de Minas Gerais, para a gente alcançar esse objetivo. Isso é que eu queria dizer. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos pela brilhante palestra, conferência, voltada para o futuro, com esse oferecimento da Embaixada em Tóquio. Certamente é muito importante aqui para os nossos parceiros da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Também agradeço a excelente sugestão de realização de um ciclo com importantes consulados. Eu acho que, obviamente, entre os quais figurariam os nossos consulados no Japão. Acho que é uma excelente iniciativa que poderia complementar esse ciclo que nós estamos fazendo já há tantos anos, há tantos meses, já desde setembro do ano passado com a FIENG, que obviamente é voltado mais para o setor privado, né, portanto tem um foco mais econômico comercial. Eu vou levar essa sugestão ao Itamaraty para ver se nós podemos implementá-la. Eu queria então passar para as questões que já nos chegaram da FIENG. A primeira delas é do Dr. Fabiano Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional, que recorda que o Brasil já foi um dos destinos mais importantes para o investimento externo japonês. Ele recorda os projetos de investimento econômico de sucesso como a Uzi Minas, Senibra, além dos programas de cooperação técnica desenvolvidos com entidades nacionais, como, por exemplo, o Senai. Ele também destaca a cooperação já mencionada, desenvolvida no âmbito do PRODECER, voltado para a incorporação do Cerrado de Minas Gerais do Brasil, que já foi mencionado, né, pelo próprio embaixador. No entanto, nos últimos anos, os investimentos japoneses têm se direcionado para seu entorno próximo de países asiáticos. E, por outro lado, o Brasil enfrenta desafios importantes, principalmente no que diz respeito ao seu ambiente de negócios. Então ele pergunta, em sua opinião, quais os elementos que explicam essa posição refratária dos investimentos japoneses no Brasil e quais as perspectivas futuras? Ótima pergunta. Deixa eu só ver. O senhor tem razão, doutor Fabiano. Muitos projetos de investimento japoneses no Brasil tiveram caráter estruturante e em décadas recentes houve uma redução no número de projetos japoneses, mas tivemos exemplos bem-sucedidos. Há mais competição hoje por investimentos japoneses. Acho que as economias asiáticas, enfim, tiveram êxito. Hoje, o entorno japonês, Vietnã, países da ASEAN, enfim. Então, não é uma resistência em relação ao Brasil. Né? Eu acho que nós temos que, para a receita, para nós atrairmos mais investimento, primeiro é continuar a nossa agenda de reformas. Né? O nosso dever de casa está sendo feito e nós isso já tem tido um efeito e com o aprofundamento das reformas e a retomada do crescimento, isso tende a aumentar. Segundo, os acordos comerciais. Fundamental, nós temos um acordo comercial entre o Mercosul e o Japão. Nós tivemos o engajamento, nós tivemos o engajamento político. O engajamento político existe. Sinalização política vindo do presidente. Nós temos que manter a liderança empresarial. É muito importante. Os contatos entre os dirigentes empresariais, a vinda ao Japão, agora interrompida pela questão do Covid, isso é fundamental. Eu acho que nós temos uma relação já de muitos anos entre lideranças empresariais, entre associações, e ela precisa ser mantida, cultivada. Nós temos pessoas como Eliezer Batista, que foram fundamentais para a relação. Então, nós precisamos ter muitos outros Eliezer Batistas dessa relação Brasil-Japão. Perfeito, muito obrigado. A segunda pergunta que nos chegou é de Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente da FIENG, diretor do CIT Senai e presidente da Câmara da Indústria da Construção e do Conselho de Desenvolvimento Local e Regional da FIENG.
Não é segredo para ninguém a expertise japonesa em tecnologias de mineração, metalurgia e na cadeia de energia limpa, bem como de prevenção e contingenciamento de desastres naturais. Para nós, mineiros, esse tema é muito caro, haja visto os 2 desastres ocorridos. A FIENG dispõe de um centro de desenvolvimento especializado em materiais metálicos, o CIT, que ele é diretor, e estamos totalmente abertos à cooperação tecnológica nessa área. No CIT, além de laboratórios de desenvolvimento técnico, nós temos parcerias com empresas instaladas dentro do complexo nas áreas de aviação e energia. Então ele faz várias perguntas. Como o senhor analisa as possibilidades de cooperação nas áreas de prevenção e mitigação de desastres? O senhor considera possível a cooperação técnica e a transferência de tecnologias nas áreas de desenvolvimento e de aplicação de materiais, como, por exemplo, a partir do nióbio e do grafeno? De que maneira a embaixada em Tóquio nos poderia auxiliar a localizar esses possíveis parceiros no Japão, sejam centros de inovação públicos, de empresas ou da academia? Muito obrigado. Essa pergunta me dá a oportunidade de apresentar uma cooperação que já existe entre Brasil e Japão na área de prevenção e mitigação de desastres. Isso começou em 2011, quando, né, ocorreram aquelas enchentes no Rio de Janeiro, e morreram 900 pessoas. Foi estabelecido um projeto de cooperação, de fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres Naturais, a sigla é GIDS. Então, houve todo um trabalho de coordenação entre entes federativos, União, Estados e municípios, para unificar ações de prevenção de desastres, e foram estabelecidos sistemas de prevenção e alerta em áreas de risco. E esse assunto ganhou nova ênfase depois do trágico rompimento da barragem de Brumadinho. Naquela ocasião, 6 pessoas da equipe de resgate do governo de Minas Gerais tinham sido já contempladas com bolsas da JICA para o aperfeiçoamento no Japão. Entre elas, o porta-voz do Corpo de Bombeiros e dos trabalhos de resgate, Pedro Aihara, que possui especialização em gestão de desastres da Universidade de Yamaguchi. Então, a embaixada ajudou a organizar a vinda de 2 missões de defesa civil de Minas Gerais, da Defesa Civil de Minas Gerais ao Japão, e eu recebi, e foi um momento muito comovente. E eu aproveito para dizer que eu tenho aqui o fio colete que eu recebi do pessoal da Defesa Civil de Minas, que eu guardo aqui com muito carinho. Agora, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, é que essa cooperação, uma coisa que eu ouvi deles e do lado japonês, é que também foi importante eles ouvirem aqui do Japão a experiência brasileira. Quer dizer, não é uma cooperação que vai só numa direção, é realmente uma troca de experiências em que os 2 lados se beneficiam. Bom, nióbio e grafeno. Essa cooperação, voltando, essa cooperação agora de desastres, ela está voltada, vai ter uma nova fase, enfim, que está voltada para a ideia de construção de cidades resilientes, né, que é voltada para a qualificação de recursos humanos, fornecimento de máquinas, equipamentos e materiais. Então, há um enorme potencial para que essa cooperação beneficie o Estado de Minas Gerais. Nióbio e grafeno. Esse setor é importante, são materiais avançados, e são questões importantes na agenda comercial e científica com o Japão. Nós assinamos em janeiro, na visita do ministro Motegi, um memorando de cooperação para incentivar o desenvolvimento de tecnologias voltadas à produção e uso do nióbio e grafeno. A embaixada já organizou uma reunião científica entre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão e 3 centros de pesquisa brasileiros. E esse encontro contou com a participação do representante de Minas, Dr. Flávio Plentes, que apresentou o projeto MG Grafeno, uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais,
da Universidade de Minas Gerais e do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Então, é notória a importância de Minas Gerais no mercado mundial de nióbio. Temos contato com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração para organizar, ainda este ano, um seminário sobre soluções com nióbio na área de energia limpa. Então, muitos avanços são observados nesse setor em áreas com baterias elétricas e produção de hidrogênio. A ideia é atrair interesse do setor privado japonês para soluções tecnológicas brasileiras. Os japoneses já estão presentes no setor de nióbio e têm, por meio de consórcio de empresas, 10% das ações da companhia da CBMM. Perfeito. Muito obrigado. O Luiz Márcio Viana, que é presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, Diamante, Pedras Preciosas, Areias, Pedras Ornamentais, Lenha, Madeiras, Minerais Metálicos e Não Metálicos, Sindiestra, também menciona a questão do nióbio e grafeno, mas eu acho que a pergunta dele é um pouco mais ampla. Ele menciona o interesse japonês pelo nióbio e pelo grafeno de Minas Gerais, que poderia gerar negócios, como aqueles acordados no passado, como na bem-sucedida associação com a siderurgia mineira. E aí ele pergunta, haveria uma estratégia de cooperação com vistas a desenvolvimento de processos e produtos no Brasil ou apenas exportação de matéria-prima? Eu acho que nós temos que conversar, enfim, com mais a fundo essa questão. Nós estamos aqui, como eu disse, em janeiro assinamos um acordo um memorando de entendimento. Nós estamos colocando os atores, os pesquisadores em contato. Então, eu sugiro que a gente faça que ele nos procure na embaixada e nós procuremos. Eu acho que o nosso interesse é trazer tecnologia para o Brasil, investimento em tecnologia, agregar valor. Tá? Eu acho que é por isso, é para isso, porque exportar o nióbio a gente pode exportar e nem saber para que serve o nióbio, mas eu acho que a ideia é a gente, enfim, agregar valor. Tá? Mas como fazer isso, eu não sei. Assim, eu acho que a gente podia conversar sobre isso e eu me coloco à disposição. Perfeito, excelente, muito obrigado. Gilman Viana Rodrigues, empresário agrícola, presidente por 15 anos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAEMG. Ele também foi secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Ele pergunta qual é a sua percepção sobre o mercado japonês de café solúvel, já foi mencionado um pouco na conferência, né? E o aumento na aquisição desse produto a partir de fornecedores brasileiros. Como podemos ampliar as nossas vendas desse produto no mercado japonês? Tá ótimo, uma ótima pergunta. E eu vou retomar justamente um dos temas da apresentação, quer dizer, o potencial que nós temos para aumentar as exportações para o Japão da indústria alimentícia. Hoje, o café solúvel brasileiro vendido aqui, ele atende a comunidade brasileira. É o próprio público, é o tal do mercado da saudade. Porque a forma que o café solúvel é produzido no Brasil é diferente do Japão. São sabores distintos. Então, nós temos que informar os produtores no Brasil a respeito dessa particularidade do mercado japonês e, enfim, e as reações recebidas até o momento são positivas. Quer dizer, o exportador tem que disponibilizar o produto na forma que agrada ao consumidor japonês. Agora, tem outra questão, que é a tarifa alta. Né? A tarifa para o café solúvel é 8%, 8,8%, o que coloca o café solúvel brasileiro em desvantagem em relação às nações do Sudeste Asiático, que tem a tarifa zerada e que também tem se destacado como fornecedores de café, sobretudo da variedade robusta. Então, mais uma coisa para a gente colocar no nosso acordo comercial e para que a gente possa recuperar as nossas margens que hoje favorecem competidores externos. A terceiro ponto é que a presença de grandes torrefadoras japonesas que dominam o mercado, isso dificulta o acesso de concorrentes. Essas empresas preferem importar o café do Brasil em grão e fazer o processamento e adição de valor agregado aqui no Japão. Então, a ampliação das vendas de cafés especiais e café solúvel no Japão,
e de outros produtos da indústria alimentícia exigirá medidas sistêmicas, como as que mencionei, acordo comercial, superação de barreiras, mas também parcerias. Nós vamos ter que fazer parcerias com as empresas daqui, para que o país possa vender não somente a matéria-prima, mas também o ingrediente, pelo menos semi-processado. Outra coisa é nós temos que ter uma presença no mercado local, quer dizer, uma disposição do nosso exportador em vir aqui, conhecer as demandas, as peculiaridades do mercado nipônico. Nós temos aí a Agência de Promoção de Exportações, a Apex, ligada ao Itamaraty, que eu acho que é uma grande ferramenta para os exportadores, né? E nós apoiamos visitas de delegações empresariais, enfim. Como os senhores sabem, quer dizer, nos dias de hoje, os compradores internacionais não batem a nossa porta. Nós é que temos que ir até eles. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Fausto Varela Cansado, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro, no estado de Minas Gerais, o Sindifer. Ele diz que na primeira década deste século, o Japão foi um expressivo importador do ferro gusa de Minas Gerais. Atualmente, por questões logísticas, somente os importadores tradicionais compram, e mesmo assim, apenas 5% do valor adquirido naquele período. Por outro lado, Minas Gerais é o único produtor de ferro gusa verde que utiliza como redutor exclusivamente o carvão vegetal produzido com madeira de florestas plantadas. Esse processo é adequado para o meio ambiente e gera créditos de carbono para quem o utiliza. Atualmente, novas indústrias japonesas estão demonstrando interesse em nosso produto. Então ele faz várias perguntas. O senhor tem conhecimento desse movimento, de modo geral, e especialmente para o ferro gusa verde? O senhor teria sugestões de trabalho para o nosso setor, junto a entidades, organizações setoriais e junto ao próprio governo japonês, uma vez que já estamos em tratativas com empresas privadas? E, finalmente, ele pergunta se a embaixada poderia nos apoiar nessas iniciativas de aproximação com essas organizações. Desculpe, cortou um pouquinho, mas, enfim, eu ouvi a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, perdão. Bom, A última pergunta era se a embaixada poderia apoiar nas sim. iniciativas de aproximação. Olha, o Japão importa menos ferro gusa do mundo todo, não apenas do Brasil. Então, não é algo contra o Brasil, né? Porque hoje você tem a concorrência do setor siderúrgico, a competição externa, sobretudo da China. Recording in progress. Agora, essa questão do ferro gusa verde, eu acho que é uma oportunidade. Agora que o Japão anunciou esses compromissos, o Japão precisa encontrar saídas. Tem que reduzir as suas emissões drasticamente, então isso é uma oportunidade. E nós temos essa liderança na produção do ferro gusa com carvão vegetal, e que pode ter, inclusive, um resultado negativo de emissões de carbono. Então, nós estamos muito esperançosos de que o tema da descarbonização nos traga oportunidades na relação com o Japão em várias áreas, do etanol, da biomassa, e eu acho que nessa questão do ferro gusa. Então, eu acho que a gente podia pensar num seminário, talvez, envolvendo empresários e entidades japonesas, como a Federação Ferro e do Aço do Japão, para testar esse apetite, testar o apetite do lado japonês. Então, talvez o primeiro passo fosse nós agendarmos uma conversa entre o Sindifer, a FIEM, o Itamaraty em Brasília e a Embaixada para a gente pensar numa estratégia de atuação. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é do Coronel Roger Mata, do Sistema de Defesa, Indústria e Academia de Inovação, o CISDIA de Minas Gerais. Ele diz que em dezembro de 2020, os ministros da Defesa do Japão e do Brasil realizaram uma videoconferência e assinaram um memorando de entendimento para aprimorar a cooperação em defesa.
E no mês seguinte, em janeiro deste ano, o chanceler japonês visitou o Brasil para contatos com autoridades brasileiras. E aí ele pergunta, em função desses entendimentos recentes, quais seriam as oportunidades de investimento japonês e ou de parcerias comerciais e tecnológicas com empresas japonesas sob a ótica do segmento de defesa? Uma pergunta muito interessante. O Japão tem, digamos, restrições, é um país que tem uma cláusula pacifista, né? Conhecido como o artigo 9 da sua Constituição. Então, há uma série de restrições em matéria de produtos de defesa e investimentos externos na área militar, em função disso. Mais recentemente, o Japão tem flexibilizado algumas dessas restrições e tem procurado novas oportunidades na área de produtos de defesa. Mas ainda dependem de acordo bilateral específico, esses investimentos em defesa. E uma série de controles e salvaguardas, enfim. O Japão já firmou um acordo para exportação de material militar com as Filipinas, né, e conseguiu vender radares para as Filipinas, e tem um acordo também com o Vietnã. E esse ano, um acordo para exportação, falando de exportação de militar para a Indonésia. Então, é uma área nova, né, para o Japão como fornecedor de material de defesa. Agora, a importação é particularmente desafiadora, porque o Japão tem uma aliança com os Estados Unidos desde 51, e os Estados Unidos respondem a 97% do total das importações do Japão no setor. Depois tem 2% Reino Unido e 1% da Suécia. Então, os exportadores precisam de autorização da Agência de Tecnologia, Logística e Aquisições, que é subordinada ao Ministério da Defesa. Então, quer dizer, há também uma outra consideração, que ela não é, digamos, explícita, mas ela muitos analistas veem, quer dizer, como o Japão tem superávit na balança comercial com os Estados Unidos, a expectativa é que ele contrabalance esse superávit com compras de material da área de defesa dos Estados Unidos. Agora, nós assinamos esse memorando de entendimento porque é fundamental que dois países que têm uma parceria estratégica também cooperem na área de defesa, também discutam a questão da defesa. Então, é uma fresta que se abre, e então eu acho que nós devemos perseverar. Mais à frente, quem sabe, podemos encontrar algo em que possamos nos beneficiar mutuamente. Perfeito, muito obrigado. A FIEMG está dizendo que o meu som está um pouco baixo, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, mas o do embaixador acho que está bem, isso que importa, né? Então, a próxima pergunta é de Bernardo Okazaki Kedi, secretário executivo da Câmara da Indústria da Defesa e Segurança da FIEMG. Ele fala que as relações de cooperação técnica entre Brasil e Japão iniciaram-se em 1959 e são reguladas pelo Acordo Básico de Cooperação Técnica Brasil-Japão, que foi assinado em agosto de 1971. Em 1976, 2 anos após a sua fundação, a JICA, Japan International Cooperation Agency, iniciou seus trabalhos no Brasil. E desde o início das atividades da JICA, o apoio oferecido ao Brasil pelo Japão assumiu grande importância histórica para os laços de amizade entre os dois países. O período mais marcante dessa cooperação ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, tendo diminuído a partir dos anos 2000. Então ele pergunta quais as perspectivas de iniciativas atuais e futuras da JICA para nosso país e temas mais relevantes. Pergunto se o embaixador Saboia, acho que teve uma pequena paralisação. Eu não sei se o embaixador
Ah, Pô, perfeito. Excelente, está ótimo. Não sei se chegou a escutar a pergunta do Bernardo Okazaki Kedi, eu acho que houve uma pequena interrupção aqui da não, mas não transmissão. se preocupe. Eu vou falar da cooperação. Ela é uma cooperação emblemática, muito bem sucedida, a cooperação com a JICA. A JICA é um gigante na relação entre Brasil e Japão, um gigante histórico. Agora, então nós tivemos o acordo a cooperação que levou à expansão da nossa fronteira agrícola, ao desenvolvimento da soja. Agora, o Brasil de hoje não é o mesmo dos anos 70. Então, há menos, digamos, oportunidades de você fazer algo que faça que seja algo tão revolucionário como foi, digamos, o Prodecer. Então, nós temos oportunidades específicas de cooperação. Acho que a área de monitoramento do desmatamento é uma delas. E nós trabalhamos isso bem com o governo japonês, com a JICA. Agora, nós temos que olhar a nossa cooperação de uma forma um pouco mais horizontal, né? Olhar como é que nós podemos trabalhar juntos em terceiros países, isso já vem ocorrendo. Enfim, essa é a visão que nós temos, olhar questões onde nossas tecnologias podem ser complementares. Eu acho que, por exemplo, a agricultura de precisão é algo que nós podemos nos beneficiar da tecnologia japonesa, mas, ao mesmo tempo, sermos também parceiros no desenvolvimento dessa tecnologia, porque o Brasil tem onde fazer agricultura de precisão. E isso não e temos um know-how. Então, é uma cooperação que pode ser, digamos, mais horizontal. Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Patrícia Vinte de Iorio, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sabará. Com o recente acordo para a Aliança Estratégica Militar efetivado entre Japão e Austrália, acordo de acesso recíproco, quais as possíveis repercussões desse acordo na geopolítica asiática? Esse tensionamento na região poderia ser avaliado como uma abertura ou oportunidade para o incremento de comércio dos países com o Brasil? Olha, o Brasil é um país que defende soluções pacíficas e cooperação. Então, tensionamento nunca é bom. Tirar vantagem de tensionamento não é da tradição brasileira e eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que essa lógica da cooperação entre Japão e Austrália é uma lógica da política externa japonesa, enfim, que tem uma lógica aqui nessa, digamos, na natureza aqui da situação geopolítica aqui de onde nós estamos. Comércio com todo mundo, não é? E quer atrair investimentos de todo mundo. Agora, uma coisa é certa. Hoje, e não é só por causa de tensões geopolíticas, é também por questão da pandemia, hoje é uma preocupação real com resiliência de cadeias produtivas. E o Brasil pode ser um hedge, pode ser uma importante fonte de diversificação. Então, quando você não consegue importar alimento da Austrália, você pode importar do Brasil. Quando você não pode... E não é só alimento. Eu quero dizer, não é só alimento. Eu acho que há uma oportunidade para nós também trabalharmos a questão da resiliência das cadeias produtivas, o Brasil se beneficiar também na área industrial, certo? Então, um pouco essa é a minha lógica. Olha, não vamos entrar nessa lógica de tirar proveito de tensionamento. Acho que a gente tem que olhar para somar. Eu quero mais comércio com o Japão, e eu acho que nós temos condições de ter mais comércio e um comércio mais diversificado. Perfeito, muito bom. A seguinte pergunta é da doutora Marta Lassance, a chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIEMG, que nos acompanha na sede da FIEMG em Belo Horizonte. Ela recorda que na década passada, Brasil e Japão uniram-se no projeto de definição das telecomunicações através do ISDB-TB, o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, que já foi mencionado pelo embaixador, né? Um padrão técnico para teledifusão digital criado pela NHK e Sony em 1971. Essa cooperação vem de longe
e em nosso estado, em Minas Gerais, está refletida pela Hitachi antiga, linear. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores do Japão defendeu a adoção do modelo de redes de acesso abertas Open RAN no 5G, como forma segura e flexível de implementar uma rede de quinta geração inteira que não dependeria de uma única empresa. Então ela pergunta como esse diálogo está sendo desenvolvido e como as empresas brasileiras e mineiras, bem como centros técnicos, poderiam participar desse projeto. Ótima pergunta. Essa revolução social e econômica em curso, com o avanço da tecnologia 5G, tem recebido toda a nossa atenção. E nós temos a interlocução contínua com o governo e setor privado japonês sobre o tema. A NEC, a Fujitsu, são grandes interlocutores nossos nessa área. O ministro japonês esteve no Brasil e defendeu cooperação nessa área e mencionou essa questão do padrão limpo brasileiro. E nós tivemos aqui, nós ajudamos a organizar a visita do ministro Fábio Faria, em meio à pandemia, com todos os desafios que isso implica. Ele foi à Suécia, foi à Finlândia, veio ao Japão e depois foi à China. E ele visitou as multinacionais, e ele entende. Agora, essa questão do leilão do 5G está sob análise do Tribunal de Contas da União. Há uma sequência de procedimentos. A expectativa é de que as regras sejam aprovadas nas próximas semanas, e o leilão seja realizado até o final do mês de julho. Aí você tem que ter vários investimentos para alcançar os objetivos do governo de ter as 5G em todas as capitais, né, que esse é o objetivo brasileiro, até junho de 2021. Então, as empresas japonesas poderão participar, né? Agora, há um potencial. Agora, eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, é o seguinte, é que o Brasil é um grande mercado. Um grande mercado. Quer dizer, o Brasil se beneficia, mas o Brasil é um grande mercado. Tanto é que vários países estão interessados nisso. E o Brasil tem expectativas também de ter acesso a oportunidades em outros países, certo? Então, eu acho que eu queria aproveitar agora, se permitir um pouco a digressão, se a gente puder compartilhar um dos PowerPoints, um slide, porque eu queria só voltar a ressaltar um aspecto. Não sei se a gente consegue fazer isso. Vamos fazer isso. Vou pedir, então, o Denivon, Wesley, que, por favor, compartilhem o slide que o embaixador mandou, por favor. Tá aí, eu acho que não, mas não é esse, não. Perdão. Não, é o Japão tem esse. Pois é. Então, olhem só. Aqui você tem todos os pactos comerciais assinados pelo Japão. Então, quer dizer, eu quando olho para isso aqui, eu digo assim, olha, nós temos que ter um acordo se nós temos uma parceria estratégica, nós temos que começar a negociação de um acordo, né? Tem acordo com todo mundo, menos com a gente, né? E não é por falta de interesse do lado do Mercosul. Não, então eu faço um apelo para que a gente possa avançar, dar um passo nessa agenda, certo? Bom, era isso. Enfim, isso no contexto dessa pergunta, porque eu acho isso. Nós temos que pensar grande, né? 5G é pensar grande. Comércio é pensar grande, investimento é pensar grande. Mas, infelizmente, tem essas coisas. Nós temos que vencer esse tabu do acordo. Excelente, perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Alexandre Brito, consultor internacional da FIEMG, que também nos acompanha da sede da federação, está aí ao lado. Como o senhor analisaria os produtos alimentícios do Brasil no mercado japonês? Quais os produtos de maior potencial de mercado no Japão? Os japoneses estão abertos a novidades e nichos de mercado ou mantêm produtos tradicionais? Qual é o papel do comércio eletrônico nesse mercado? E como estão os processos de habilitação para a comercialização de proteína animal no Japão? Isso é uma série de perguntas. São muitas perguntas.
Deixa eu mencionar aqui o seguinte, vou falar da parte... Deixa eu fazer o seguinte, primeiro passar aquele slide sobre os principais fornecedores de alimentos ao mercado japonês. Se puder passar, só compartilhar esse. Poderíamos colocar o outro slide? Já vamos colocar. Principais fornecedores de alimentos. Principais fornecedores. Não. Esse, olha só. O Brasil é o terceiro maior exportador mundial de alimentos, certo? Então, o Brasil tem uma presença grande em vários grandes mercados. E o Japão é um grande importador de alimentos. O Brasil tem uma participação, mas ela é muito inferior à de outros. Então, veja, o Brasil tem 5%. Né? A China tem o dobro. O Canadá tem 6%. Quer dizer, é legítimo que a gente possa aspirar a ter uma participação maior. Certo? Bom, agora deixa eu tirar o slide. Do ponto de vista, eu queria ver a questão microeconômica, que é o seguinte. O mercado de produtos alimentícios, ele impressiona não só pelo seu tamanho, mas também pelo nível de renda do consumidor. Por isso que ele é cobiçado. Porque o consumidor japonês ele é um dos mais exigentes. Agora, se você consegue conquistar o consumidor japonês, você se torna... É mais fácil conquistar o consumidor de outros países aqui da Ásia. Quer dizer, porque é uma espécie de vitrine. Aqui nós temos, em condições normais, um turismo de chineses ao Japão, que vêm e compram, e turistas endinheirados chineses, que vêm aqui porque eles vêm aqui como um lugar sofisticado, que tem produtos que eles querem adquirir. Então, é importante uma estratégia enxergar não só o mercado japonês, e ele é trabalhoso, né? E ele é especial, você tem que adaptar ao gosto local, você tem que, por exemplo, reduzir a quantidade de sal ou açúcar. Mas, se você conquista o gosto japonês, eles costumam ser fiéis e clientes fiéis e de longo prazo. Então, aqui nós temos... Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui o açaí, que foi adaptado ao gosto local, e que também introduz outras frutas brasileiras, polpa de fruta. É muito importante vir ao Japão e conhecer como que funciona aqui o mercado, como é que os produtos são embalados. Você tem uma qualidade de embalagem aqui que eu não encontro em parte alguma no mundo. É um padrão, assim, digamos, estratosférico de embalagem. Tem um brasileiro aqui que vende queijo. Aliás, eu vou mostrar aqui uma pessoa da comunidade brasileira. Ele fazia queijo e doce de leite para os brasileiros. E aí ele disse, olha, eu comecei a melhorar a embalagem e botei o preço mais alto, e aí comecei a conseguir conquistar o japonês. Em vez de vender só para a comunidade, comecei a vender para os japoneses. Hoje ele vende. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um livro, olha só, espero que isso não crie problemas para ele. Isso aqui é um livro sobre os queijos do mundo, né? Então, tem os queijos da França, não tem queijos do Brasil. Mas tem aqui uma parte, né, uma coisa para gourmet, tem os queijos do Japão. E está aqui o queijo do nosso amigo aqui, que veio para cá. É um queijo de Minas. É um queijo de Minas. Entendeu? Então, ele conseguiu, conversa vai, conversa vem, ele fez um curso em Minas, e aí ele resolveu apresentar, ele usa a matéria local e ele produz. Agora, esse é uma pessoa, e nós temos uma vantagem. Olha, nós temos aqui 211 mil brasileiros. Então, são pessoas que podem ajudar uma empresa brasileira, pode ser representante de uma empresa brasileira, pode dar as dicas, fala japonês, fala português. Então, esse brasileiro ele foi aprendendo digamos, acertando e errando. Então, há um potencial. Agora, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não adianta esperar, achar que você vai jogar
o produto aqui, mandar uma amostra e que o japonês vai gostar. Não vai acontecer. Tá? E comércio eletrônico é muito desenvolvido aqui no Japão porque há uma logística que funciona. Quer dizer, tem um serviço de entrega em residências. Então, até pequenos empresários embarcam nesse estilo de vendas sem muita dificuldade. Bom, a questão das negociações sanitárias, nós estamos trabalhando. Isso é um item prioritário. Então, assim, o capítulo nós respondemos a um questionário em janeiro, entregamos as respostas. Essas respostas estão sendo analisadas pelo lado japonês e esperamos que a recente decisão anunciada pela Organização Internacional de Sanidade Animal possa facilitar e agilizar as demandas para que nós possamos, tão logo possível, ter uma picanha na churrascaria brasileira, uma picanha brasileira e não australiana. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, se me permite, eu não sei se eu vou ser... Olha, aqui a gente vê comida brasileira é sinônimo de churrasco. Então, as churrascarias fazem muito sucesso aqui. Eu acho ótimo isso, mas eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de comida mineira. Então, será que não tem alguém que possa, enfim, promover a culinária mineira aqui? Eu sinto saudades aí de uma comida mineira. Acho que a gente podia pensar numa estratégia aí para conseguir isso. O Japão leva muito a sério a diplomacia gastronômica, muito a sério. Perfeito, excelente. Muitíssimo obrigado. Eu vou abusar aqui pedir a indulgência do embaixador, já são 10h30 da noite em Tóquio, mas eu queria fazer mais uma última pergunta aqui que nos chegou de José Milton Bittencourt, é um advogado empresarial que foi pesquisador convidado na Chuo University de Tóquio por 2 anos. Ele fala sobre a privacidade de dados. O Japão tem a lei sobre a proteção de informações pessoais, principal legislação a respeito, com aplicação a todos os operadores de negócios, pessoas físicas e jurídicas. No Brasil, temos recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele pergunta: o Japão já adotou medidas de adequação permitindo que dados pessoais fluam livremente entre as duas economias, com base em garantias de proteção? E também pergunta, faz uma segunda pergunta: o que a indústria brasileira precisa saber a respeito de exigências atualizadas pelo Japão sobre controle de qualidade na exportação de produtos para o Japão, para aquele país? Bom, tá perguntas difíceis, hein? Eu agradeço a pergunta. Provavelmente ele sobre a questão de dados, de proteção de dados, ele deve saber mais do que eu. Mas olha, eu queria salientar que nós temos uma crescente presença de escritórios de advocacia brasileiros no Japão que prestam serviços de consultoria. Isso é muito importante, e são especialistas. Alguns deles dominam não só o direito brasileiro, mas também o idioma e o direito japonês. Então, esse também é um filão, a questão dos serviços, né? Serviços mais especializados. Então, esse tema da proteção de dados é o tema do futuro. No plano internacional, há um aumento exponencial da transferência de dados internacionais entre pessoas, objetos, até agora com a questão da internet das coisas. E isso vai se acentuar muito com a adoção do 5G. Então, as empresas têm que estar atentas. Nós acompanhamos o tema. Agora, existe também uma discussão em outros foros, né? No G20, na OMC, e muitos países adotaram leis específicas. O Brasil tem a Lei de Proteção de Dados, Lei Geral, que é um avanço importantíssimo, que substitui muitos dispositivos legais, aumenta a segurança jurídica. E o que a gente tem feito aqui, basicamente, é divulgar os principais aspectos da legislação brasileira para as empresas japonesas que investem no Brasil e estimular a discussão desse assunto. A nossa lei ela é mais ampla do que a lei japonesa, porque ela trata de mais assuntos, como o tratamento de dados de menores de idade, mas a gente tem a expectativa de que as diferenças entre o marco japonês e o brasileiro sejam reduzidas, porque
a lei japonesa era aplicada somente para pessoas de direito privado, enquanto que o tratamento de dados pessoais por pessoas de direito público eram regidos por outras normas. Isso restringia o escopo da atividade da PPC, que é a autoridade japonesa no assunto. Agora, está em curso uma mudança na lei japonesa que passará a abordar tanto pessoas do direito público como privado. Então, nós acompanhamos também o tratamento que o Japão dá a esse assunto no acordo que eles assinaram com a União Europeia e nos capítulos do Acordo da Parceria Transpacífica e no acordo específico com os Estados Unidos sobre comércio digital. Então, em 2019, com a União Europeia, o Japão e a União Europeia anunciaram um reconhecimento mútuo de adequação, né? E acho que tivemos acho que travou a internet do embaixador. Vamos aguardar que se reconecte. Tivemos um pequeno problema na internet, eu creio, na conexão do embaixador, que eu creio que é uma conexão inalámbrica. Vamos ver se ele... Ah, perfeito. Tudo bem, deu uma travada aqui, mas... Segunda parte da pergunta. Quer dizer, o Japão tem padrões de preferências extremamente específicas em todos os setores. O mercado japonês é assim. Então, os produtos brasileiros têm que não só atender aos padrões de qualidade, mas também têm que estar customizados às preferências do consumidor. Então, os padrões de qualidade variam consideravelmente, têm características técnicas distintas, conforme o setor específico de interesse do exportador brasileiro. Nós temos aqui estamos abertos e dispostos a explicar as normativas, compartilhar estudos setoriais de mercado. Então, os interessados podem agendar reuniões conosco, com a minha equipe, que está aqui acordada, mas está fora aqui do vídeo, mas estão todos aqui acordados, e está todo mundo pronto para ajudar. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço não só ao embaixador, a toda a sua equipe. Eu peço desculpas por abusar aqui do tempo, realmente já é muito tarde aí em Tóquio. Nós recebemos mais alguma pergunta aqui, mas infelizmente não será possível, em função do horário, formular. E eu queria então passar imediatamente a palavra ao Dr. Fabiano Nogueira, a doutora Marta, para as suas palavras de encerramento. Por favor, Dr. Fabiano. Muito obrigado. Não sei se a doutora Marta gostaria de fazer algum comentário final. Ele estará engajado nessa demanda, nessa necessidade dos acordos de comércio e conhece a importância desse tema, né?
E dizer ao senhor também que nós temos um centro de inovação e tecnologia dentro do sistema da Federação das Indústrias e que nós temos interesse em participar de todas essas atividades que são decorrentes aí de grafeno, nióbio, lítio, e também temos também dentro desse centro de inovação uma parte de alimentos, um laboratório de alimentos. Então, a engenharia de materiais, etc. Minas tendo essa especialidade. Então, basicamente, muito obrigada, embaixador Eduardo Savoia, e contamos muito com a ajuda do senhor e da embaixada nessas conversas e fazer o empresário estar mais próximo do Japão. Esperamos ter outras oportunidades de estar com o senhor. Muito obrigada e foi uma honra para a Federação poder partilhar com o senhor desse momento. Graças à tecnologia, né, nós estamos literalmente do outro lado do mundo. E, no entanto, eu sinto uma proximidade muito grande, proximidade aí do nosso ministério, querido Ministério das Relações Exteriores, e também do nosso setor privado. E eu acho que Minas representa muito um lado sentimental na relação com o Japão, mas tem um lado também de olhar para frente. E eu conto com vocês. Espero que essa reunião CNI-Candarém seja uma reunião que aconteça e que os ares aí de Minas ajudem a inspirar aí o nosso futuro. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Agradecemos de coração a excelente conferência, ter se disposto a doar do seu tempo até altas horas aqui da noite em Tóquio, para ajudar aqui o setor privado, dar orientações. Acho que foi muito útil. E eu convido a todos na semana que vem, na quarta-feira, dia 23, às 10 da manhã, assistir a conferência do embaixador Roberto Jaguaribe, que vai nos falar sobre as relações do Brasil com a Alemanha. Então, até a semana que vem. Bom dia a todos aqui no Brasil. Boa noite aí para o Eduardo, a sua equipe em Tóquio. Muito obrigado, então. Ficamos por aqui. Até logo. Muito obrigado. Excelente.